Quem mais tá por aí? Me dê um alô. Comecei com uma música aqui que é emblemática aí da nossa história, uma música da Sandy. E trata muito do que a gente vai falar hoje e do nosso processo aí das mulheres. Então, eu vou testar aqui se eu consigo mostrar para vocês. Aqui é a minha programação, tá toda aqui nos post-its, para mim não perder a ordem, não esquecer de falar nada também. E vamos ver se eu consigo aqui colocar uma imagem pra gente de fundo. Aqui, consigo. Depois eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês. Oi, Rafaela. Legal. Então, olha só. Pra quem tá assistindo no replay, passa pra frente, eu vou dar... Vamos falar das orientações iniciais, dos recados, porque eu comecei com essa música aí da Sandy, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Primeira coisa é... Toda quarta-feira, às 19h07, a gente vai ter essa live aqui no Instagram, toda quarta-feira. Então, fiquem ligadas. É uma live semanal sobre negócio selvagem. E o negócio selvagem envolve o resgate da mulher e envolve também lá a parte empreendedora, como é que a gente recupera a nossa empresária, como é que a gente faz isso, né, para ter. E para vocês também entenderem, eu tenho um canal no Telegram. Só clicar no link da bio do meu Instagram, depois aqui da live, e entrar lá no canal, porque nós também vamos aprofundar sobre isso que a gente está falando aqui na live, negócio selvagem, como a mulher se organiza, o que ela faz e tudo mais. Tá bom? Então, fiquem ligadas. E olha só, essa música, uma parte da letra dela fala o seguinte, ó. Que é muito... Eu vivi fugindo de arrependimentos, sem me redimir. Me perdi navegando em erros, sem buscar o leme. E eu vi que eu podia mais. Olha só o que diz nessa parte. Eu vivi fugindo. E é o que a gente vive, fugindo. Nós, mulheres, vivemos fugindo de alguma coisa que a gente nem sabe o que é, porque lá quando a gente nasceu, colocaram uma cruz na nossa testa para nós carregar. Você é mulher, você depende de alguém, você não pode ter as suas próprias escolhas. Tem que ter de mão dada com um cuidador para te levar pelo caminho aí, né? Então a Sandy fala que ela se perdeu navegando nos erros. Porque a gente aprende com os erros, que a gente só erra, e a gente não pode errar. Desde lá da escola, quando a gente tá no sistema escolar, né, o que a gente não pode levantar a mão e falar pro professor 2 mais 2, 5. Se eu errar essa conta, eu sou debochada. Pessoal, alguém debocha de mim, ou então, às vezes, o professor mesmo pisa na pessoa, né? E eu não quero dizer aqui que os professores são péssimos, mas é o sistema escolar, né? É do que a gente veio, da formação da nossa família, a gente não tem direito a errar. Então, a Sandy fala isso na música dela. E ela fala que ela se perdeu navegando nos erros sem buscar o leme. Ela não consegue, ela vive no mar perdida, porque ela tá navegando nos erros, ela só acha isso, né? Só que teve um tempo que ela fala, eu vi que eu podia mais. Ela entendeu que ela podia mais e que a vida ia se abrir mais para ela no momento que ela conectou com o interior dela. Então, eu disse sim pro mundo, eu disse sim pros sonhos. E eu disse sim para tudo que eu não previa e sim pro inexplicável. Então, por que tô falando isso para vocês? Primeira questão, deixa eu ver aqui na minha programação. A gente tem medo
de experimentar, porque a gente tem medo de errar, né? A gente não quer errar, a gente não quer fracassar. Medo daquele fracasso, ou a gente não quer magoar algumas pessoas, porque a gente acha que as pessoas queriam que a gente fosse isso ou aquilo, né? Em determinados momentos e tal. Mas nós somos podadas desde que a gente nasce, foi determinado. Isso, claro, tá mudando com o tempo, mas as nossas raízes, a gente tinha que determinar algumas coisas, tinha que fazer algumas coisas. Então, pessoal, boa noite para quem tá chegando aí. Eu vou fazer o seguinte, boa noite, Carol. Eu vou desativar os comentários agora, porque eu quero que vocês prestem atenção em mim. E daqui a pouquinho eu já vou abrir pra gente conversar, prestem atenção, vejam o que vocês sentem, que a gente vai bater um papo aqui depois nos comentários. Então, desativei pra gente poder falar. A mulher, ela nasce com a cruz, como eu falei com vocês. Ela tem que ser cuidada por alguém, ela tem que casar, né? Ela tem que isso, ela tem que aquilo, ela tem que. O tem que é o que permeia a vida da mulher. Ela tem que ser uma mulher bem-sucedida, mas ela tem que ter ao seu lado um homem, ela tem que casar, né? E antes era um homem que diziam não. Tanto que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul o baile de debutantes, né? E eu nunca tinha parado para pensar, e a minha mentora, a Isabelle Moreira, fez essa reflexão do porquê existe o baile de debutantes, né? Se fosse hoje, eu tivesse que debutar hoje, eu não faria mais. Eu não debutaria mais, porque ele é um processo de que um homem, o nosso pai, passa nossos cuidados para outro homem. Então, e nos apresenta para a sociedade. Por que para os homens não existe o baile de debutantes para eles serem apresentados para a sociedade, né? Então a mulher, ela passa de um cuidador para o outro. Alguém, ela tem que estar sempre, ela não pode ser independente, ser livre. Então a liberdade, o medo dessa liberdade, porque a gente não conhece ela. O medo dessa liberdade faz com que a gente nem trilhe os caminhos que são importantes para nossa vida. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês de fundo uma imagem para nós começarmos o... Ver se eu consigo aqui. Acho que não consigo fazer aqui no meu. Teria que ser um iPhone, pessoal, para fazer isso, essa coisa, mas não é, né, no momento. É um Samsung. Então, vou mostrar para vocês aqui. Já deixei planejada a ideia. Ó, vocês vão ver invertido, mas vai dar para entender igual. Eu vou ter que tirar o... Tem um filtro para vocês verem. Mesmo estando invertido, dá para vocês entenderem aqui. O que quer dizer essa imagem que eu tô mostrando para vocês aqui? Que tem tudo a ver com o nosso medo de experimentar. Nós, a vida inteira, estamos aqui, ó, nesse ponto, nessa base da nossa estrada. E a gente só enxerga dois caminhos, porque a gente vive num mundo de dualidade, tem esquerda e direito, certo e errado. Então a gente só consegue enxergar duas vias, porque é o que veio determinado, é o que vem da sociedade, a nossa cultura. Nesse lado aqui, eu tô indo pro caminho do sucesso. E nesse lado é o fracasso. Isso a nossa mente tá dizendo, a nossa criação disse que só existe esses dois caminhos. Só que, por que a gente não toma decisão? Por quê? Por que a gente pega e prefere ficar paralisado? Porque se a gente tem medo de sair, dar o primeiro passo aqui e de ir para cá, pro lado do fracasso. Inconscientemente a gente pensa assim, na dúvida eu vou ficar parada aqui. Uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer, uma hora vai vir o que eu preciso fazer. Uma hora, e o tempo vai passando e eu não tomei uma decisão. E a gente não pode decidir pela coisa certa, né? A gente não tem como saber, a gente tem controle de saber se aquilo vai dar certo ou não. Então, eu não quero vir pro lado do fracasso. Só que o sucesso,
tem uma coisa aqui nesse sucesso, no trilhar o caminho do sucesso. Depois, vocês pesquisarem no Google, sucesso. Colocar no Google a palavra sucesso, o que aparece lá nas imagens? Um monte de gente sozinha. Pessoas sozinhas, mulheres sozinhas, homens sozinhos com maleta na mão, homens de terno. E quem quer ficar sozinho? Ninguém. Então o sucesso ele não é tão lindo assim. Aparentemente ele parece, nossa, eu vou ir pro sucesso. Mas só que se eu perguntar pra você o que é sucesso pra você, você não sabe dizer. Você vai parar pra pensar, o sucesso é eu estar assim como eu estou hoje. Sucesso é ter uma empresa, sucesso é passar no concurso, sucesso é o quê? É ter um salário de 10 mil reais, é não ter. E aí, povo, mulherada, acontece isso, né? A gente acaba ficando paralisada por muito tempo paralisada. E deixa eu contar uma história pra vocês. Eu, até empreender, pensava o seguinte, que eu era uma super experimentadora, que eu não tinha medo de nada, né? Por quê? Eu cursei faculdade de física até o 5º semestre. No primeiro semestre eu já tive certeza de que eu não queria mais aquilo ali. Mas o que a minha mente ela me disse? Não, tu tem que fazer essa faculdade aí até o final. Tu tem que fazer porque tu escolheu ela, tu não tem opção. Tu não tem opção, tu tá perdendo tempo. Muitas pessoas me falaram, né? Quando eu saí no 5º semestre, nossa, quanto tempo perdido. Foram 5 semestres em vão, perdeu tempo na tua vida. Mas, meu Deus, a gente com 17 anos tem que escolher o que quer na vida. A gente nem sabe. Nem sabe, a gente tem que escolher uma profissão que vai ser pro resto da vida, específica pro resto da vida, eu não posso mudar. Deus o livre, meu Deus, é o terror. Eu vou magoar as pessoas, eu vou deixar orgulho. Aí a gente vai até o final de uma faculdade que a gente nem quer. Porque a gente não tem medo de fazer o quê? A gente tem medo de decepcionar o outro, nossos pais, nossos avós, as pessoas que determinaram que era maravilhoso terminar aquela faculdade. Mas desde o primeiro semestre, eu decidi, não, eu não quero mais. Mas para isso eu precisava passar num outro vestibular, tentar uma outra coisa, porque eu não sabia exatamente também o que eu queria. E precisava estudar, né? Vestibular, eu precisava estudar. Para isso, eu precisava fazer um cursinho. Para fazer o cursinho, eu precisava ter bolsa de estudos na faculdade e morar na casa do estudante da UFSM em Santa Maria. Então, eu manti fazendo as disciplinas, reprovando em algumas por frequência, fazendo só o básico, com muita ajuda aí da minha amiga, de uma das minhas amigas, me ajudou muito nesses processos, foi a Ana Cláudia, acho que ela entrou aqui antes. Me ajudou muito nos trabalhos, porque eu precisava fazer, simplesmente passar para morar na casa do estudante em Santa Maria, porque daí não tem custo financeiro, ainda tem o café e almoço, né, com um custo bem reduzido, tinha café e almoço bem reduzido, e ainda ter uma bolsa de estudos no hospital universitário, e essa bolsa cobria o cursinho que eu fazia, o pré-vestibular. Então, trabalhava de manhã, de tarde fazia curso pré-vestibular e de noite tinha as aulas da faculdade, e algumas eu escolhia reprovar por frequência para poder ficar em casa estudando para a faculdade. Só que eu passei um ano entendendo qual era o vestibular que eu ia fazer. Eu não sabia o que fazer. E essa mesma amiga, Ana Cláudia, me disse, Ruth, por que tu não tenta administração? Porque nós morávamos juntas e eu estava sempre administrando a parte financeira, nossa comida, o nosso rancho, a organização das nossas coisas. E quando ela me disse isso, eu não esqueço até hoje o momento que ela falou, porque foi um estalo para mim. Mas, para isso, né, eu tinha que contar para meus pais que eu queria mudar de curso. E aí, eu contei pra mãe primeiro, né, depois a mãe falou pro pai e tudo mais, e eles me apoiaram 100%.
Então eu fui prestar o vestibular, o primeiro vestibular para administração. Só que imagina se eu tô aqui falando com vocês hoje, o meu trabalho é negócio selvagem, gestão da empresa, organização desde o resgate da mulher, para ela se encontrar, para ela entender o empreendedorismo e para ela se tornar uma empresária de fato, eu não estaria aqui hoje, né? Estaria nem sei o que fazendo, porque física eu detestei. E hoje, professor de física nem tão precisando tanto assim, né? Ele tá ficando para trás. O professor de física, infelizmente, tem poucas chances, tem poucos lugares e estão retirando cada vez. As pessoas estão colocando outras profissões para dar aula de física. E aí, gente, se eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse experimentado fazer um vestibular para outro curso. Então, imagina, eu podia escolher uma faculdade e não dar certo. Eu podia fazer direito, outra coisa, e não gostar também e mudar. E tá tudo bem. A gente não tem tempo certo. A gente não tem que, em 20 anos, fazer as mesmas coisas. Eu tenho que seguir até o final da vida. Eu tenho que seguir aquela área. Eu não posso mudar. Eu não posso isso ou aquilo, né? Então, eu vou ativar aqui os comentários. E quem tiver por aí, quiser me falar aí a sua ideia, o que pensa sobre isso, sobre mudar, sobre experimentar, né? Tem dificuldade de experimentar? Quem tá por aí quiser me dizer, tenho dificuldade de experimentar, tenho medo, se identificou com essa história ou já passou por isso, porque a gente não é só com relação à faculdade, é outras coisas também. Quando a gente sai de um emprego, muda de lugar, vai para outro, a gente trabalha com outras coisas, vou experimentar trabalhar em alguma área que não é minha, porque naquele momento eu preciso, a gente vai ter que ter a coragem de fazer isso. E aí a gente tem que enfrentar aquilo que eu falei para vocês, o medo do fracasso e do sucesso. Eu tenho que encarar que o fracasso faz parte. Então, falando para vocês, eu vou falar hoje dos 5 passos para a gente começar de fato a perder o medo de experimentar. E a Edith falou aqui para nós que ela tem muito medo de experimentar da rejeição, da desaprovação. Exato, Edith falou tudo, porque quando a gente vai colocar o nosso projeto no mundo, as empreendedoras, ou vou tomar uma decisão na vida, trocar a faculdade, ou fazer um curso, fazer uma terapia, fazer alguma coisa assim, eu hesito em decidir porque eu tenho esse medo que a Edith falou, da rejeição, né? Da que as pessoas não gostem daquilo que eu tô fazendo. Ou então elas me critiquem, mas isso aí não dá certo. Como me disseram quando eu fui cancelar o curso de física, porque tinha que fazer uma carta de cancelamento, entregar lá no DERCA, no templo do DERCA, da UFSM, para fazer o cancelamento do curso. Né? E as pessoas me diziam assim, mas pensa bem, é tempo perdido, termina essa faculdade, depois tu faz outra. Então, eu tive que enfrentar essa rejeição, porque quando eu contava para as pessoas essa história de trocar de curso, eu enfrentava olhares, enfrentava situações que a pessoa dizia, nossa, como se fosse uma pessoa incompetente, a pessoa que muda de faculdade. Uma pessoa que não sabe escolher na vida. Mas isso são julgamentos do outro, né? Os julgamentos do que passa com a pessoa, não comigo, né? Então, 3 pontos que primeiro nos fazem ter esse medo, né? Como eu tava falando para vocês, é medo do erro, do errar, de eu escolher a administração e não gostar também. E fazer outra faculdade também não tem problema. Mas a gente tem medo porque a gente acha que o tempo passou e eu não fiz, só que a gente também não inverte e pensa que eu não tomando a decisão, eu também perdi tempo, o tempo também passou, quando eu não tomei a decisão de escolher e de mudar, né? E quando a gente tá... A sociedade, ela determina, a nossa cultura tem uma determinação do sucesso, né?
E aí a gente também não quer ir pro sucesso, porque o sucesso é ficar sozinho. Como eu disse pra vocês lá no Google, as imagens que aparecem é ficar sozinho. E outra, a gente só fala, nossa, eu quero ter sucesso. Como é que a gente faz quando a gente manda feliz aniversário? Qual é a mensagem de feliz aniversário? Feliz aniversário, muitas felicidades, saúde, paz, amor e sucesso. Porque é uma tradicional mensagem, né? Porque exatamente tu quer escrever e tu não sabe o que, tu bota aquilo. Porém, eu tô dizendo sucesso, mas que sucesso? Eu tô desejando sucesso pra ela, mas o sucesso que ela determinou. Talvez aquela palavra, quando ela lê ali no feliz aniversário, é sucesso, mas eu não quero esse sucesso. Ou que sucesso é que ela tá me desejando, que eu nem sei, aquilo ali talvez às vezes é ruim pra pessoa que tá lendo. Porque na verdade pra ela já tá no sucesso da vida dela, ela tá grata pela vida que ela tem, pelas coisas que ela tem. E aí, a gente, nesses 3 pontos que a gente passa, a gente tem medo do erro e também tem medo do sucesso, porque a gente não sabe nem que sucesso é. O que é sucesso? Sucesso pode ser como a gente tá hoje. Sucesso pode ser do jeito que eu quiser, né? E outro ponto é que eu tenho medo de magoar os outros, que é a rejeição e a desaprovação. Eu tenho muito medo de magoar o que foi determinado para mim. Me disseram lá que eu tinha que fazer concurso público, que eu precisava fazer concurso público, que era o único jeito, né, de ter sucesso, era sendo concursado, porque o concursado tem a estabilidade. Mas, para mim, no meu caso, não é o meu perfil ser concursada, né? Meu perfil é estar experimentando, mudando e criando coisas novas. Esse é o meu perfil. E o concurso me limita muito. Então, agora, poderia fazer concurso para professora? Poderia, apareceu vários editais e tudo mais. Mas eu não vou entrar num sistema, eu vou entrar num sistema que vai falar exatamente isso que eu tô falando pra vocês, que eu vou ter que dar nota pro aluno e dizer que ele tá errando as questões. Mas ele tem o direito de errar também. Ele tem o direito de tentar e errar. E eu pensei, não vou entrar num sistema onde não tem a ver comigo, né? E a gente tem que passar por essas situações. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui outra imagem, que é aqui a gente só acha que tem 2 caminhos e que a gente tendo uma vida linear. Porém, a vida não é linear. Eu vou desativar aqui os comentários de novo e já voltamos a bater papo. E eu consigo mostrar a imagem melhor para vocês também. Tomar uma água. Para a água liberar tudo mais. Então, a nossa vida, ela não é linear. Ela não tem 2 caminhos só. Ela é mais parecida com isso aqui. Nós estamos aqui nesse ponto hoje. E nós temos aqui os 5 passos que eu falei para vocês para experimentar. Só que, olha bem, tá invertido, mas vocês vão entender. Aqui é o número 1 e aqui é o F de fracasso. Em toda essa função aqui, ó, tem fracasso no meio do caminho e tá tudo bem. Entendeu? O fracasso é um feedback. Porque eu posso encarar, por exemplo, eu comecei aqui empreendendo como consultoria de gestão, mais na parte financeira, tá? E aí, eu tive uma primeira consultoria e a pessoa me procurou e contratou o meu serviço para precificação do negócio dela, parte financeira. Porém, eu não gosto, gente, de trabalhar, e eu descobri isso depois. E eu não quero trabalhar com a parte financeira. Eu não quero, porque eu sou muito mais da criação, do marketing,
da parte humana e do diferencial, da autenticidade da pessoa, né? Então, olha só, eu saí daqui, curti o primeiro ponto que eu já vou falar pra vocês qual é daqui a pouquinho, o primeiro passo pra mim perder o medo de experimentar. Enfrentei o primeiro fracasso, que foi vender um produto que não é exatamente o que eu quero trabalhar. E morri por isso? Não. Tô péssima por isso? Não. Tô estressada por isso? Não. Porque eu experimentei, eu precisava começar a empreender com alguma coisa. Se era isso que eu achava que era a coisa que eu queria, eu precisava me jogar. Então eu preciso tentar, porque eu não vou adivinhar se eu gosto ou não se eu não fizer primeiro. Um grande problema é que a gente quer ter controle da situação. Então, se eu vou ser professora, eu quero primeiro saber se vai ser bom ser professora e eu quero controlar que os meus alunos vão ser maravilhosos e tudo mais. Aí eu nem vou ser professora porque eu acabo fazendo o quê? Com a expectativa que eu criei, então eu nem vou. Eu nem dou o primeiro passo. Eu nem dou o primeiro passo, porque aí eu quero controlar e como eu não tenho controle da situação, eu nem vou. E o povo empreendedor é a mesma coisa, né? Uma amiga falou essa semana, me mandou um áudio, eu fiquei muito feliz que com os conteúdos no Instagram ela se inspirou a empreender. E ela, pra mim, é empreendedora nata, desde a faculdade que eu conheci ela de administração, morei com ela. Ela é nata empreendedora, ela sempre tá vendendo uma coisa ou outra. Eu não sei por que ela ainda não tem empreendedorismo. Porque ela tem medo. Porque ela tem medo que aquele salário fixo que ela tem por mês é mais certo do que ela ter que não ter controle sobre quantas coisas ela vai vender. Mas se a gente não tentar, não vai saber. Então a gente precisa lidar com os fracassos e tá tudo bem. Os fracassos, eles são feedbacks. É que nem eu postar alguma coisa aqui no Instagram e ninguém curtir, ou ninguém comentar, ou ninguém compartilhar, ou ser um péssimo, ser uma porcaria. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Aquela ideia que eu achei que era sensacional foi um fracasso. E tá tudo bem. A gente tem que encarar isso. Então, nessa trilha aqui, a gente tem que superar, experimentar, dar o primeiro passo para depois sair. Eu vou ativar aqui os comentários. Mais uma vez, quem quiser deixar um insight que teve, uma ideia, um pensamento, qual é o passo aí que tu não deu na vida, que tu disse, meu Deus, essa oportunidade passou batido, né? Então, eu sempre fui muito de experimentar, mas quando eu vim empreender, obviamente que aí vem o medo do controle, né? De saber se eu vou vender ou não. Mas, quando eu decidi empreender, eu decidi, não, eu preciso dar o primeiro passo, vender alguma coisa para ver. E olha, eu nem ofereci o meu produto, eu simplesmente fiz um post lá sobre uma coisa e uma pessoa já me procurou na primeira semana que eu tava empreendendo. Mas como é que eu ia saber disso antes, gente? Não tinha como saber, como é que eu ia controlar e adivinhar se uma pessoa ia me procurar ou não. Só que nesse processo de empreender, qual é o primeiro passo? Vocês sabem? Qual é o primeiro passo? Eu não sabia. Eu achava que era simplesmente começar. Colocar um produto para vender, falar na internet. Mas, na verdade, assim, o primeiro passo é escutar o chamado. Porque a gente sente. A gente começa a ver, nossa, como eu poderia estar prestando serviço como terapeuta, como eu poderia estar dando aula de dança, como eu poderia estar vendendo joias.
Como eu poderia isso, aquilo? Ai, nossa, é uma coisa que eu adoro, vender joias. Só que daí eu não faço isso, né? Porque eu não quero escutar aquele chamado. Porque eu quero bloquear ele, eu fico brigando com ele, eu digo não, mas se o chamado, vem cá, menino, vem cá, se tu não me disser que eu vou vender 10 mil reais nesse mês, 10 mil reais, 10 mil itens, milhões de joias, eu nem vou começar. Não é? Não é verdade? Eu bloqueio esse chamado. Eu coloco uma cortina nele, começo a colocar milhões de desculpas nele. Não, porque eu não tô na cidade que... Não, porque aqui em Santa Maria não tem essa área, né? Não, porque em Porto Alegre não funciona isso. Sem nem testar pra saber. Não, porque eu nem vou na internet, né? Eu não vou nem publicar coisa na internet, porque eu preciso ter 10 mil curtidas, senão não é suficiente. Então eu começo a criar desculpas para isso. E vai virando uma bola de neve. Tu sempre vai ter uma desculpa quando tu não quer escutar o chamado. Só que a gente veio com um servir, né? Um servir para o mundo. Eu não tô aqui em vão. Eu não tô simplesmente aqui. Quanta coisa eu recebi. Se eu nasci, eu recebi o dom da vida. Eu recebi muitas coisas da natureza. A água, o ar. Eu preciso retribuir essas coisas. De alguma forma. E colocar o meu servir no mundo. Seja como trabalhando, seja como empreendedor. Mas no caso aqui que eu tô falando para empreendedoras que têm o feeling de empreender, porque mesmo dentro de uma empresa, mesmo num concurso público, a mulher do espírito empreendedor, ela tá sempre pensando, ela não tá contente naquele lugar ali que ela tá. Não importa se ela é funcionária pública ou não. Só que quando a gente é chamado para servir pro mundo, então, por exemplo, eu escuto um chamado. Eu tenho uma cliente que criou uma marca de joias. Ela escutou o chamado e ela foi sem saber se ia dar certo ou não. Ela revendia joia de outras marcas, ela resolveu ter a própria marca dela. E ela foi lá e fez. Durante o processo ela foi entendendo, não, eu preciso ir para cá, eu preciso ir para lá, mas ela poderia ter simplesmente continuado revendendo joias das outras marcas, porque era mais fácil. Era mais fácil, não é? Porque as outras marcas, elas já estão no mercado. Já tem o nome ali, eu não preciso ir atrás e fazer. Mas ela escutou o chamado e ela não colocou empecilhos nisso. Porque a gente já começa a podar, colocando várias desculpas. Porque isso, ou porque aquilo, ou porque aquele outro. Só que o segundo item tem muito a ver com isso que eu tô falando. Segundo passo. Primeiro, eu falei pra vocês que é escutar o chamado. E eu vou desativar de novo aqui os comentários. Então, ó. Escutar o chamado. Escutar o chamado, tudo bem. Oi, estou aqui. Estou te chamando para empreender. Montar um cursinho, montar uma loja de roupas. Não sei. Montar um produto digital. Só que, quando o segundo passo, eu preciso resgatar a minha força. Porque essas desculpas que você vai dando no caminho para não fazer as coisas, ou não empreender, ou não escolher o trabalho, ou não prestar um concurso, ou se inscrever numa prova e não ir fazer, e colocar uma desculpa naquilo, tá faltando resgate da mulher. Tá faltando sentir a mulher que existe em ti e acabar com essas coisas, pensamentos de que eu preciso ser direcionada por alguém, ou eu preciso seguir o que a minha família disse, ou eu tenho que usar rosa. Tem que porra nenhuma. Só que a gente tenho que estar de terno. Isso aqui são resquícios da um tute de 3 meses atrás.
esse blazer porque eu pensava que a mulher empreendedora na internet preciso ter blazers. E aí fui lá e comprei 2 blazers. Porém, não precisa, eu não tenho que ser empreendedora com blazer. Eu não tenho. Se eu quero ser colorida, eu posso ser. Não tenho que usar preto, branco, cor-de-rosa ou laranja. E posso pintar o cabelo de roxo. Posso pintar o cabelo de laranja se eu quiser. Ninguém disse que o cabelo tem que ser castanho, loiro, amarelo, cor-de-rosa, laranja. Quem determinou isso? A gente diz, ó, beijinho, beijinho, fica com a tua opinião aí, meu filho. Eu não tenho que nada. Então, o segundo passo é resgatar. Foi isso que eu fiz há 3 meses atrás. Eu resgatei a força. Eu resgatei a força da mulher que existe em mim. E eu mesmo tendo já esse espírito empreendedor com a questão de experimentar, né? Como eu mudei de curso, saí do trabalho e comecei a empreender, tudo mais. Mas eu preciso resgatar esses paradigmas, escolher a roupa que eu quero usar e buscar a minha força no centro de mim, entender que eu sou o centro, que eu não tenho que estar fazendo porque os outros querem ou para os outros e sim para mim, acreditar em mim, né? Parar de fazer pelos outros. Então, porque muito eu fiz pela opinião dos outros, né? Porque assim, quando tu fala que empreende, para alguém te pergunta, o que tu tá fazendo? Tô empreendendo em casa. Acaba o assunto ali. Dependendo da pessoa, acaba o assunto. Porque ela não acredita muito nisso. Porque não existia isso, de fato, começou a intensificar o trabalho em casa, a pandemia acelerou isso, né? O home office. Ninguém ouvia falar disso tão frequentemente. Então, é a mesma coisa que usar máscara. Para quem nasceu do início do ano 2020 para cá, a máscara é um item comum. Ele faz parte do acessório. Aquela pessoa nasceu com a máscara na vida dela, nasceu com a mãe falando de máscara quando ela estava no útero. Só que a gente nasceu ouvindo outras coisas. Nossos pais, nossa família, nossos amigos ouviram outras coisas. Nós ouvimos outras coisas, outras culturas. Para nós, usar máscara é estranho. Como trabalhar em casa, home office, é estranho. Estão ligados nesse Paranauê que eu tô falando? Só que, quando a gente resgata essa força, que é o segundo item, e eu sei que eu tenho que parar de fazer pelos outros, eu entendo que a máscara faz parte da minha vida agora. E tá tudo bem. Se eu não posso sair agora, aglomerar com... Vou ativar de novo os comentários aqui. Se eu vou sair, se eu não posso aglomerar agora, tá tudo bem. As coisas mudaram, não vão ser mais como eram antes. Não vai ser festas como eram antes. Não vai ficar exatamente igual. Muita coisa mudou, os sentimentos a gente tem. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu paro de olhar para o externo. E as coisas externas param de me afetar. Então, se eu disser assim, gente, olha só, eu não fiz a sobrancelha, tô com as unhas descascadas, não fiz maquiagem. Se eu for me preocupar com que do outro lado da câmera, vocês vão pensar, nossa, como ela é desleixada. Se eu ficar martirizando isso, as coisas não andam, eu não dou o primeiro passo. Só que quando eu olho pra mim, pra minha força aqui, do meu coração, a Tuti, quem ela é, eu vou escolher o que eu quero ser. Hoje eu não tava afim de passar batom. Hoje eu não dava afim de fazer maquiagem. E eu não preciso me preocupar com o outro lado. O importante é o que eu tô transmitindo aqui.
e as pessoas que eu tô ajudando e as mensagens que eu tô recebendo só por estar falando isso aqui pra vocês, a transformação na vida das pessoas que estão só vendo os meus conteúdos e o que eu tô falando nos stories, o que eu faço aqui na live. Então, a gente precisa resgatar essa força da mulher. E aí, nesse resgate que eu fiz, eu pensei, eu preciso resgatar as mulheres, elas precisam empreender, mas elas precisam ser empresárias e precisam resgatar essa força. Então, eu vou me formar agora, dia 19, já concluí o curso como terapeuta de saberes femininos. Dia 19 tem a formatura, porque a mulher eu preciso resgatar ela desde a criatividade dela, do sentir, da ancestralidade. Tem várias ferramentas para a gente entender as coisas que a gente trouxe, essa cultura, e o deixar de lado o tem que. Então, a mulher, para ela se tornar empresária, ela precisa deixar de lado o tem que. Eu não tenho que ter um negócio igual aos outros. Eu posso ter um negócio com a minha cara. Autêntico. Eu não preciso, eu só consigo visualizar coisas iguais, né? Então, imagina se eu tivesse começado uma empresa de gestão de negócios. Quantas mil empresas de gestão de negócios existem? Muitas. Vou competir com o Sebrae? Não tenho como. Eu não tenho como competir com o Sebrae, eu não tenho como competir com as consultorias que já estão há anos trabalhando. E eu preciso que a minha cara esteja nisso. Por isso que eu entendi que eu precisava resgatar a mulher, que é a mulher selvagem, que é os nossos instintos, escutar o nosso chamado e olhar para o centro de si e se preocupar menos com os outros, com a opinião dos outros, e unir com as ferramentas da organização da gestão. Deixa eu ler aqui os comentários. Ai, Carla Índia, maravilhosa. Carla, que revista Vitrine. Muito bom te ouvir, tu está fazendo a diferença na vida de muitas mulheres, orgulho de ti. Ai, que linda. Gratidão, eu amo ouvir, porque quando a gente tenta buscar um caminho diferente, a gente procura também, a gente vê que isso está atingindo, ajudando de alguma forma. Porque o meu propósito é o ser, não é o ter. O nosso propósito numa empresa tem que ser o ser. Eu sou quem eu quero ser, como eu quero ser. E ajudar outras mulheres a ser também. Porque o ter financeiro, ele é consequência. Ele vai vir. Se eu ser, eu vou ter. Então, isso a minha mentora também fala muito, a Isabelle Moreira, que o ter, se eu ficar focado no ter, eu vou pensar só no dinheiro e o meu ser vai ficando de lado. Isso também faz parte aqui do segundo passo de resgatar essa força. Gratidão por vocês estarem aqui, sou muito grata por estar aqui fazendo essa live. E planejar é o terceiro ponto. E o que é esse planejar, né? Se eu escutei um chamado para empreender, busquei a força interior, acreditei em mim e olhei para o centro, olhei para mim. Aí eu preciso desenhar aonde eu quero chegar. Então, planejar o que eu quero. Eu quero impactar mulheres, eu quero ajudar outras mulheres no mundo do empreendedorismo. Eu quero que a empresa das mulheres cresça, se expande e atinja outras mulheres, outras pessoas, e que elas consigam vender os seus serviços, os seus produtos com a sua autenticidade, com a sua cara. Só que para isso eu preciso enxergar o pontinho aonde eu quero ir. Só que o que eu escuto do povo falando é: mas eu não tenho tempo de planejar tudo, tia, eu não consigo parar, eu não tenho tempo. A gente nunca vai ter tempo se a gente não parar para fazer isso, focar. Porque aí eu foco, não, hoje eu vou planejar. Então, tá, tudo bem, é um dia que tu vai planejar. Mas aí, quando tu sabe aonde tu quer chegar, planejei. Eu sei que eu quero ter uma empresa milionária em 2022.
Por quê? Porque uma empresa milionária, ela impacta muitas mulheres nesse caminho. Então, eu sei que eu vou impactar aqui 1000 mulheres. Então, nesse caminho, eu sei que eu tenho que 5 mulheres, 10 mulheres, 20 mulheres. Quantas mulheres para chegar em 2022 no ponto que eu quero. Só que se eu não souber onde eu quero chegar, eu não faço nada. Ou eu fico jogando a minha energia para várias coisas. Então, a pessoa às vezes que tem muitas coisas, né? Eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, e não une tudo num ponto que ela quer chegar, numa linha de chegada, ela acaba emanando a energia para todos os lugares. E aí, no fim, eu fico dividindo essas energias e nada sai bem feito. Então, a gente precisa desenhar esse planejamento. O quarto ponto que eu queria falar para vocês é liberdade. Liberdade é inegociável. É inegociável. Porque a gente já nasceu com uma cruz por ser mulher, né? Nos dizem que mulher é isso, mulher tem que ser guerreira, mulher tem que cuidar da casa, mulher tem que cuidar dos filhos, mulher tem que casar, mulher tem que ter filho, a mulher tem que limpar a casa, tem que lavar a roupa do marido, tem que. Então a gente já vem com Bill tem que, né? E a liberdade vai ficando de lado. A gente nem sabe o que é isso. A gente fica com a cabeça perdida, achando que liberdade é algo que é impossível. Porque a gente não dá o tempo, né? A gente não dá o tempo pra gente. Então, quando eu não resgato a minha força, eu não tenho liberdade. Então, o que é essa bendita liberdade? Tu acha que tem liberdade? Se eu pergunto pra ti assim, ai, fulana, tu tem liberdade? Não, eu tenho. Sim. Claro, eu faço o que eu quiser. Sei. Mas, no fundo, né? Tu tá preocupada com o julgamento, o que o outro disse, se eu vou magoar ou não. Porque se tivesse tudo certo, maravilhoso, tu com a tua liberdade, com a tua força interior, teu chamado, teu planejamento, tu estaria milionária, né? Tu estaria maravilhosa, tu estaria aqui, ó. Tu estaria com teu sucesso top. Mas se não deu certo até agora, se tu tá num lugar que tu não queria estar, porque tem que mudar, né? Eu preciso mudar. E eu preciso ver que a liberdade é inegociável. Porque olha só, eu fui parar pra pensar esses dias, né? Eu pensei, eu tô com vontade de tomar um café hoje, numa cafeteria, aquele café com chantilly e tudo mais. Mas quando que conscientemente eu fui tomar um café sozinha, conscientemente pensando, não, hoje é dia que eu vou sozinha sair de casa, ir numa cafeteria e tomar um café com chantilly? Eu parei pra pensar, acho que nunca, conscientemente não. Porque quando eu saí ali, vou no centro, aí passo por um lugar e tomo um café, isso não é consciente, eu simplesmente tô passando por ali e resolvi tomar um café. Mas a liberdade é tu ter consciência do que tu tá fazendo. Então eu tô indo, olha, mês passado foi a primeira vez que de fato eu fui conscientemente a uma cafeteria tomar café. Observar o que estava acontecendo em volta, observar o dono do negócio, as empresas, observar o café, qual era o diferencial daquela empresa, meditar, cuidar de mim, sentar no sol, lá tinha sol, procurar uma cafeteria que tivesse natureza também, que agora assim, quando a gente resgata a nossa mulher selvagem, a gente quer estar em lugares que tenham natureza, quer desconstruir. A gente quer desconstruir tudo. Então, foi a primeira vez que eu fui consciente, porque eu simplesmente na faculdade eu ia tomar um café, mas não parava para ser o meu cuidado, para aquele momento em que eu paro
para cuidar de mim. Isso sim é liberdade, né? Quando eu decido que eu vou assistir uma série que eu quero e não vou assistir essa série porque tem outras pessoas aqui e eu quero assistir junto com elas, então eu vou deixando, eu não assisto nunca. Então, para mim hoje a liberdade ela se tornou inegociável. Eu faço o que eu quiser. Eu uso a roupa que eu quiser. Eu hoje quero estar de chinelo de dedo aqui nessa live, usar o blazer, porque meu esposo, Iago Portela, disse: tô de batom, casaco, batom blazer. Daí ele trouxe um blazer pra mim. Mas eu não tenho que criar alguma coisa aqui pra estar aqui. Eu tenho que ter consciência da liberdade que eu tenho de chegar aqui na live, fazer uma live que importante é o conteúdo, que eu posso sair tomar um café sozinha, que eu posso viajar sozinha, que eu posso fazer alguma coisa de um autocuidado comigo. Eu posso escutar as músicas que eu quiser escutar, eu posso dançar enlouquecidamente as coreografias que eu quiser dançar. E não se limitar. Não se limitar. Então, o meu aprendizado está sendo muito nesse livro aqui. As mulheres que correm com os lobos. A escritora, a Clarissa, ela fez uma pesquisa muito aprofundada sobre as nossas origens, sobre as mulheres. E ela fala muito da liberdade, né? Ela fala muito da mulher, dessa busca pela mulher selvagem que existe na gente. A palavra selvagem parece algo assim, nossa, ela é selvagem. Quer dizer ruim. Mas na verdade, selvagem é a mulher que entende o seu instinto, sente e vai lá e faz, de fato. Então, eu consigo entender. Então, tem muitas coisas nesse livro que são, quem tiver interesse de ler, ele é incrível, ele é uma bíblia, né? Ele é uma bíblia das mulheres, olha o tamanho dele, mas ela conta as histórias que é pra gente se reconectar com isso, né? Então, a gente vai se identificando com as coisas que ela fala aqui. Então, uma das coisas que ela diz, e eu falo pra vocês em relação à liberdade é inegociável, a Clarissa Piccola Estés, ela fala que a pessoa tem medo, a mulher ela tem medo de agir. Tem complexo de superioridade, às vezes, porque eu sou mulher, então eu sou a super de tudo, né? E aí, ela se sente frágil, se sente cansada, tem depressão, se sente confusa, se sente amordaçada, porque muita coisa eu não posso falar, porque a mulher tem que falar desse jeito ou daquele jeito, desestimulada, entre outras muitas coisas que ela fala aqui. É a pessoa que tem o feminino ferido, e é isso que eu busquei me conectar com o feminino, meu lado feminino, a minha força, e buscar a alma feminina, que é a alma da mulher selvagem. E aí, pra gente se encaminhar pro final, o último ponto é dar o primeiro passo. Quando eu decidi sair do trabalho, eu trabalhava com o Marcelo Grangeiro, ele entrou aqui agora há pouco, não sei se ele tá aqui. Mas quando eu decidi, eu fiquei assim, ó, pensando, nossa, vou deixar o Marcelo sozinho, ele tem um trabalho lindo, com mulheres na dança também, e com professores de dança. Tudo que eu construí junto com ele, eu vou deixar de lado, né? Eu fiquei nessa, assim, pensando bastante nele, na família dele, que eu adoro, lindos, maravilhosas crianças. Mas isso era um sabotador também, né? Então eu com medo de empreender, achando também que eu não era capaz, porque aí a gente se coloca isso, né? A gente não é capaz de empreender, de tomar decisões. E aí
eu pensei, não, eu preciso começar, preciso dar essa chance pra mim, porque eu sou capaz, sim, e o Marcelo com certeza ia conseguir crescer e seguir. Eu já tinha o meu tempo de aprendizado com ele, então como eu sou uma pessoa multi, assim, quero fazer muitas coisas, eu não me adapto muito tempo nas empresas, não fico por muito tempo, porque eu já quero mudar, eu já quero que a pessoa cresça mais do que ela quer. Então, eu preciso fazer isso pelo meu negócio, né? Eu preciso que o meu negócio cresça e não o dos outros, porque a pessoa quer chegar naquele limite ali, porque ela tem as crenças dela e ela decidiu aquilo. Eu não posso querer que ela tenha uma empresa mais do que ela quer. Então, eu dei o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo, que foi ir lá numa reunião falar: Marcelo, não vou mais trabalhar, eu agradeço, gratidão por tudo que eu aprendi, porque a palavra gratidão eu aprendi muito com ele. E durante esse tempo, durante esses dias, eu fui dizer pra ele, né, claro, eu me senti um pouco triste, culpada, que a culpa não existe, mas a gente sente. Mas eu dei o primeiro passo. Fiz o primeiro post, os primeiros stories, já fui chamada para alguém me contratar e tudo mais. E aí é isso, é dar o primeiro passo mesmo com medo, sabe aquela coisa do queimar a ponte. Quando a gente passa ali de um penhasco para o outro e tem uma ponte, a gente chega do outro lado e tem que queimar a ponte. Quando eu disse pro Marcelo, olha, eu vou sair do trabalho, já terminou minha fase, gratidão por tudo, eu joguei fogo nessa ponte e eu não tinha como voltar atrás. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu pulo do penhasco ou eu vou achar uma saída para descer dele. Independente do que for, eu vou dar o primeiro passo para experimentar. Então, escutar o chamado é o primeiro passo. Se você quer empreender, começa, nem que seja revendendo alguma coisa. Vendendo, sei lá, um brechó com as roupas que não quer mais usar ou com sapatos que tu tem. Segundo, buscar a força interior, ser o centro das atenções. Ser o seu centro das atenções, não dos outros, o seu centro. Acreditar em si, né? Terceiro, planejar isso, saber aonde tu quer chegar com esse teu chamado e essa tua força. Aonde que tu quer que essa empresa chegue. O quarto é dizer que a tua liberdade é inegociável. É dizer não, é saber dizer não. Então, se alguém quer que tu faça alguma coisa que não tá alinhado com o que tu planejou, não faça. Diga não. A liberdade é inegociável. E o quinto é dar o primeiro passo. Se eu tô com vontade de fazer um concurso, se eu tô com vontade de abrir uma empresa, eu vou lá e dou o primeiro passo. É isso que a gente tem que fazer. Basicamente, tem muitos outros aí com a nossa reconexão, com a mulher selvagem e tudo mais. Então, vamos finalizando a nossa live de hoje. Lembrando que toda quarta, 19h07, vai ter live aqui. Negócio selvagem. Eu sempre vou estar trazendo um tema especial. Lá no meu canal do Telegram também tem assuntos profundos. Clicar no link da bio, tem o canal do Telegram, lá são áudios que a gente se conecta como se fosse um podcast, mas sem edição, fazendo algumas coisas em casa, e a gente vai lá e aprofunda os insights daquele dia. E vão acompanhando o conteúdo aí no Instagram, postando conteúdo, crescendo. Quem tiver dúvidas, ideias, manda um direct sobre que gostaria de ver de conteúdo, também estou na produção.